E diz assim a palavra do Senhor. Marcos 9, de verso de número 29. Aliás, vamos ler todo o texto do verso 14. Marcos 9, 14, que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula. Você pode dizer todos comigo esse pequeno pedaço, ó geração incrédula? Vamos lá, só 1, 2, 3. Ó geração incrédula. Obrigado. Até quando estarei? Até quando os sofrerei ainda? Trazei e trouxeram. Quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. Amém? Oremos todos. Senhor Deus, que tenha um propósito profundo nessa noite. Que os espíritos malignos, atormentadores, sejam banidos deste lugar. Que toda oração contrária, negativa, Senhor, seja quebrada agora. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Mas que a tua palavra, ela possa bradar aos nossos corações nessa noite, de uma forma, meu Pai, poderosíssima. Nós oramos e lhe pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém. Deixa sentar glorificando o nome do Senhor. Preste bem atenção aqui.
Olhe para cá. Ei, olhe para cá. Preste atenção naquilo que o Senhor tem para propor no seu coração. Nós, quando olhamos para o texto que está em voga, nós vemos aqui algo interessante, e você leu comigo em alta voz, quando Jesus ele replicou, falando sobre uma geração incrédula. Quem é esta geração incrédula? Quem é este povo que por causa da incredulidade estão afastados de Deus? Porque a Bíblia compreende que só por meio da fé nós nos aproximamos do Senhor. Quando perguntaram para Jesus: Jesus, por que é que os discípulos que estão ao seu lado, eles não jejuam? Por quê? E Jesus, numa sabedoria muito grande, ele traz a resposta dizendo: olha, pode aqueles que andam lado a lado do noivo terem necessidade de jejuar, porque eles estavam andando com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, tanto na sua vida messiânica, era 100% homem e 100% Deus. Olha, então os discípulos estavam andando lado a lado com o Senhor, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, onde Deus, ele se referia a Israel como o soberano, aleluia. E Deus nas nossas vidas, quando nós estamos do lado de Deus, quando nós verdadeiramente nos entregamos para a fé e abrimos os nossos corações, verdadeiramente nós somos impulsionados por Deus a viver uma fé genuína, aleluia. E quando a fé ela é estabelecida no mundo espiritual, Deus concede as suas maravilhas. Deus nos derrama autoridade espiritual. E bom é a igreja quando ela permanece debaixo desse poder, debaixo desta unção. Então nós ouvimos aqui que os discípulos, quando estavam ao lado de Jesus, eles não jejuavam. E a Bíblia diz que este jovem lunático, ele era pego por uma entidade demoníaca que lançava ele nas pedras ao ponto de machucá-lo. Na verdade, nos tempos atuais, aquele jovem, ele sofria de uma enfermidade de epilepsia, e ele era lançado por terra, ele espumava, passava muito mal, e muitas vezes pessoas que têm esse tipo de doença, elas chegam a morrer. Por quê? Porque o espírito imundo tomava aquela pessoa, tomava aquele jovem, numa fúria muito grande. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram repreender aquele demônio, não conseguiram expulsar aquele demônio. Agora vem Jesus e declara essa palavra: ó geração incrédula. Agora é interessante, irmãos, por que muitos crentes eles se encontram vulneráveis? Pela falta da verdadeira fé. E sabe o que a fé nos faz? Ela nos leva a buscar, ela nos leva a orar, ela nos leva a nos prostrarmos, ela nos leva, como acabamos de cantar, nos leva a tocar no manto. E quem toca no manto, aleluia, é porque está quebrantado demais para poder naquele momento tocar no manto e receber a virtude do Espírito Santo.
E quando Deus ele libera a sua virtude através do Espírito Santo, sinais e maravilhas acontecem. E é assim que nos tempos odiosos Deus quer realizar no nosso meio, no meio da igreja, no seio da igreja. Ele quer manifestar a sua glória, a sua onipotência, aleluia. Ele quer mostrar aos seus filhos que Ele é o Todo-Poderoso. Mas um povo, uma nação está apática por aquilo que Deus ele deseja se manifestar no meio da sua igreja. E para isso é necessário oração, jejum. A Bíblia nos traz então a estrutura da oração de jejum, e você pode abrir comigo rapidamente em Mateus capítulo 6.